Alô você, boa tarde, são 12 horas mais 3 minutos hoje, segunda-feira, 31 de julho de 2023, está entrando no Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente e anote o nosso telefone 7734441043 ou acompanhe através do nosso site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. Luiz Brito, boa tarde. Boa tarde para você, Alberto, para você ouvinte, um excelente almoço, ótima semana. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, o Livramento de Nossa Senhora e boa parte da região registra nesta segunda-feira sol com algumas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. Também muitas nuvens durante a tarde. À noite o tempo fica firme. A temperatura oscila entre 17 e 21 graus, com volume aguardado de 5 milímetros. Portal Notícias e as manchetes do dia. Obra de passagem molhada será realizada em Furado de Maria Nova, em Brumado. Prefeito Ricardinho revela clara preferência por Jânio Soares como possível sucessor. Surto de dengue na comunidade da Matinha, em Livramento. Hoje tem esporte com ele, Ronaldo Bisquetini. Na Bahia, 417 municípios aderiram ao programa Saúde na Escola. Campanha de vacinação antirrábica animal começou hoje, segunda-feira, em Brumado. Mega Sena, ninguém acerta e prêmio acumula em 50 milhões de reais. Petrobras muda a política de dividendos e reduz ganho de acionistas. Brasil e Paraguai vão renegociar a cláusula do acordo de Itaipu Binacional. PM erradica 7.500 pés de maconha em Curaçá. Governo do estado cadastra famílias agricultoras que necessitam de aumento na carga de rede elétrica para a produção. Governo do estado realiza entregas para produtores de ovinos e caprinos de Oliveira dos Brejinhos. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no seu, no meu, no nosso Portal Notícias. Beleza, 12 horas mais 6 minutos. Hoje 31 mês de julho, já dando adeus. Hoje teremos lua cheia e quem sabe lobisomem possam aparecer durante a madrugada. Beleza? Seu Luiz, já ultrapassamos aí a metade do ano, né? Mas vamos que vamos. Olha, na sexta-feira 28, na alvorada de abertura dos festejos de Bom Jesus do Taquari, o prefeito Ricardinho deixou clara sua preferência pelo professor Jânio Soares para a sucessão municipal. Embora tenha dado a entrevista na Rádio 88 FM afirmando que o grupo teria 2 pré-candidatos e esperava que a escolha fosse feita pelo melhor para dar continuidade ao seu trabalho, na prática e a realidade parece ser outra. O prefeito Ricardinho demonstrou total confiança em seu braço direito, Jânio Soares, quem possui plena autonomia na administração municipal e vem conquistando o apoio da maioria dos vereadores e lideranças políticas da situação, consolidando seu nome como a primeira opção do prefeito. Em segundo plano está a vice Joanina, que parece, se esforçar para estar nas fotos ao lado do gestor, porém, há sinais de insatisfação e desconfiança em relação a ela por parte do prefeito. Da eleição de 2020, Joanina flertou com a oposição, que gerou insegurança e desconfiança por parte de Ricardinho, que precisou empenhar esforços para trazê-la de volta ao grupo situacionista. Joanina estreou na política em 2016 de forma inesperada,
quando Gerardo Júnior era candidato a vice-prefeito de Ricardinho, mas o PT de Livramento foi entregue ao candidato Emerson Leal às vésperas das eleições daquele ano. Nesse contexto, o nome de Joanina foi indicado pelos empresários da região para substituir Gerardo Júnior e ela foi eleita vice-prefeita. Nos 4 anos seguintes, ela criticou o prefeito, declarando que, aspas, vice não serve para nada, fecha aspas. Apesar de suas críticas passadas, Joanina aceitou ser vice novamente nas eleições de 2020, embora tenha tirado fotos com a oposição naquele período. Agora ela parece almejar ser a escolhida do prefeito para a corrida eleitoral. É importante ressaltar que a situação política pode mudar ao longo do tempo e os cenários eleitorais são dinâmicos. Os festejos do Bom Jesus do Taquari continuam e o desenrolar das movimentações políticas será observado com interesse pela comunidade local. Matéria do site Livramento Hoje. Aí, né, na minha opinião, eu acho que ainda é cedo para se projetar quem vai ser, quem não vai ser candidato, mas aquela coisa, né, porque a eleição, eu aprendi uma coisa. Não é que é cedo, talvez seja o jogo também já da política, né? Exato. Começa a falar, a lançar-se um nome e outro, pra ver a reação do povo, do eleitor. Tem o jogo político também, né? Essa que é aquela questão, é Joanina, é Jânio, é fulano, é Beltrano, então tem toda essa questão, não é que é cedo, é que talvez esses nomes estejam sendo ventilados justamente para ver quem tá pontuando melhor. E aquela coisa, né? Eu aprendi uma coisa, política muda até na véspera. Exatamente. Muda até. Eu só sei de uma coisa, o candidato do próximo ano, a primeira letra do nome é J. Pelo menos do lado da situação, né? Não sei do outro lado como é que tá. Será que tem J lá também? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um levantamento. Mas cá é JJ. Não é o Jesus do Flamengo, mas é JJ. O Joanina ou Jânio? O Jânio ou Joanina? Olha, notícia boa, seu Luiz, lá para a capital do minério. Obra de passagem molhada será realizada em Furado de Maria Nova, em Brumado. O governo da Bahia, através da Companhia de Desenvolvimento Regional CAR, vai iniciar na terça-feira, dia 1º, portanto amanhã, a obra de passagem molhada na região de Furado de Maria Nova, na comunidade de Canudo, zona rural da cidade de Brumado. A obra foi pleiteada pelo vereador Beto Bonello, do PSD. De acordo com o parlamentar, no mês de março deste ano, ele esteve na capital do estado solicitando benefício para a localidade, juntamente com o deputado estadual Vitor Bonfim, do PV, e o advogado Guilherme Bonfim. A obra vai proporcionar uma via de passagem melhor para quem transita pela localidade, disse o vereador. Bonelli ainda fez um desabafo sobre a paternidade de obras na cidade, já que alguns políticos, segundo ele, gostam de, aspas, pongar em suas conquistas para o município. A população já está cansada de várias pessoas aparecerem para se intitular como responsável pelo benefício. Beleza. E o que não falta, né? Os papagaios de pirata. Os usurpadores das conquistas do outro colega, do outro político. Não tem a hombridade de falar, não, quem realmente pediu foi fulano de tal. Não tem essa hombridade, infelizmente. 12h mais 12 minutos, 12h12, hoje o esporte pega fogo. Muitos acontecimentos nesse final de semana. E eu aprendi uma coisa, ser torcedor do Flamengo é sofrer todo dia. É sofrimento todo dia. Aprendeu isso agora, depois de 72 anos de idade? Meu Deus do céu. Não, mas ultimamente tá demais. Quando o time engrena, tá no caminho certo, aí lá vem furdunço pelo meio. E falar nisso, a porrada comeu, né? Pegaram queixada lá, quebraram no pau. Disse que pegou 10 pontos. 10 pontos? Já tem mais pontos. Se esses 10 pontos fossem na tabela? Não, tem mais pontos que o Vasco, só tem 9. Tá na rabeta. Olha aí, rapaz. Deixa pra na hora do jornal. Mas depois o Sketino deve trazer detalhes sobre isso. Fica botando fogo agora, não. E não teve jogo do Vasco no final de semana? Eu não tô lembrado, não. Deixa eu ver. Teve jogo. Teve? Teve. Jogou com quem? Jogou com o Corinthians.
Ixi, qual foi o resultado? Não sei, Schettini comenta. Aliás, eu sei, mas não vou falar. Oxe, fala aí, vá. Não. É melhor você falar, porque se no intervalo eu for pegar aqui e eu ver o resultado, aí vão falar que eu tô criando confusão. Foi quanto? Vou falar não? Fala, moço. Não. Fala que eu não falo pra ninguém que foi tu que me falou, não. Não tem ninguém ouvindo, né? Não, tem não. Só o Brasil inteiro e o mundo. Rui Costa anuncia lançamento de nova versão do PAC e investimentos da ordem de 240 bilhões de reais. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT, após alguns adiamentos inicialmente, o programa estava previsto para o fim de abril. Divulgou a nova data para o lançamento da versão atualizada do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Dia 11 de agosto é a data escolhida pelo presidente para o anúncio da principal aposta do governo Lula para o avanço de obras de infraestrutura no país, que decidiu esperar o fim do recesso do Congresso Nacional no dia 31 de julho. A declaração foi dada em entrevista à Band News. O programa, segundo o ministro, receberá um investimento da União de aproximadamente 60 bilhões de reais por ano, o que representa 240 bilhões até 2026. Aspas, está na agenda do presidente no próximo dia 11 de agosto. Será lançado o PAC. O carro-chefe são os investimentos em infraestrutura. Mas além da infraestrutura, temos os investimentos na área social, frisou Rui Costa. O governo federal, conforme o gestor, pretende avançar no montante de investimentos com orçamento federal, concessões e parcerias públicos-privadas, as PPPs. O foco ainda está na retomada de obras paradas em áreas estratégicas como transportes, infraestrutura urbana, saneamento e energia. Segundo ele, o volume total de investimento será maior porque haverá atração de recursos privados. Costa afirmou que a obra do túnel Santos-Guarujá, por exemplo, será uma obra do PAC, realizada no formato de parceria público-privada, as PPP. Beleza? Então tá aí. Vamos aguardar, né? E é isso que o Brasil está precisando. É crescimento, é geração de emprego e renda, ter mais acessibilidade, né, aos créditos. É o povo ganhar o seu dinheiro honestamente, que isso aí é que é importante. É cada um botar o seu dinheirinho no bolso, e isso aí a gente fica ansioso, né? Para que seja feito logo o lançamento aí. Colocar desse em pauta, né? Em atividade. Exatamente. Colocar para poder realmente dar frutos, né? Vir realmente sair do papel, e a gente sim fica nessa torcida aí para que dê tudo certo, para que saia tudo certo. Com certeza. A gente vai para o nosso site, pessoal, onde a gente encontra lá muitas informações, entre elas Petrobras muda a política de dividendos e reduz ganho de acionistas. A Petrobras divulgou na noite da última sexta-feira 28 a nova política de distribuição de dividendos, parcela dos lucros distribuída aos acionistas, definida após reunião do Conselho de Administração da companhia. O percentual de remuneração caiu de 60% para 45% do fluxo de caixa livre, dinheiro à disposição no caixa. O fluxo de caixa livre representa o valor que sobra no caixa após os investimentos. A nova política também ampliou a definição de investimentos para incluir a recompra de ações quando a própria companhia adquire suas ações. As circunstâncias em que a estatal distribuirá dividendos também mudaram. O Conselho de Administração estabeleceu a remuneração mínima de 4 bilhões de dólares por ano para exercícios em que o preço médio do barril de petróleo tipo Brent-4 superior a 40 dólares por barril. Portanto, tipo Brent foi a 40 dólares por barril. A distribuição de 45% do fluxo de caixa livre só será aplicada quando a dívida bruta da Petrobras for igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano Estratégico 2024-2028 e quando a companhia obtiver lucro em um trimestre. Os dividendos serão, portanto, pagos a cada 3 meses. A política atual estava em vigor desde 2011. Na época, o modelo estabelecia que a Petrobras pagaria 60% do fluxo de caixa livre quando a companhia tivesse dívida bruta abaixo dos 65 bilhões de dólares.
No fim de 2021, a petroleira passou a permitir a antecipação de dividendos. Então tá aí, né? Mudanças à vista, portanto, lá na Petrobras. Vamos falar de Mega Sena, gente. Ninguém acerta e prêmio vai a 50 milhões de reais. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.616 da Mega Sena, sorteadas na noite de sábado 29 em São Paulo, capital. O prêmio para o próximo concurso, que acontecerá na quarta-feira 2, está estimado em 50 milhões de reais. Os números sorteados foram 6, 16, 23, 35, 38 e 49. Acertaram 5 dezenas, 103 apostadores. Cada um vai receber R$ 39.221,73. Outros 6.817 apostadores acertaram a quadra e cada um levará R$ 846,58. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira 2 em qualquer lotérica do país ou pela internet. Lembrando que a aposta simples custa aí, portanto, R$5. Tá bom, gente? Vai lá no nosso site para ficar com mais detalhes, com mais informações. Na política, pauta econômica deve dominar segundo semestre no Congresso Nacional. Esta segunda-feira 31 é o último dia de recesso parlamentar. Com isso, o Congresso Nacional retoma as atividades nesta terça-feira 1º. Com reforma tributária, novo arcabouço fiscal e orçamento de 2024 pendentes de aprovação, a tendência é que a pauta econômica domine o segundo semestre do ano no Parlamento Brasileiro. O cientista político e professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, observa que o governo tem sido habilidoso em concentrar energia política dentro do parlamento na dimensão econômica e fiscal do Estado. A gente vê uma mudança de uma agenda que era uma agenda muito focada em costumes. A agenda do bolsonarismo está congelada, disse. A primeira etapa da reforma tributária, concentrada nos impostos sobre o consumo e já aprovada na Câmara dos Deputados, ainda precisa ser analisada pelo Senado. Como há previsão de que o texto seja alterado pelos senadores, o relator senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas, estimou que o tema deve se arrastar no parlamento até o final deste ano. Com isso, a segunda etapa da reforma tributária prevista pelo governo, que deve tratar dos impostos sobre a renda, só deve ser apresentada no final do ano, segundo previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para a cientista política Graziela Testa, professora da FGV Brasília, a reforma tributária sobre a renda é mais difícil de ser aprovada do que a sobre o consumo, já aprovada na Câmara. É um tema que é menos consensual entre os partidos de direita e de centro-direita, que são a maioria no Congresso. Então, construir esse acordo tende a ser muito mais caro e mais desafiador para o governo, afirmou. O professor Roberto Menezes explicou que a reforma tributária com foco na renda é mais difícil de ser aprovada porque ela tem potencial de reduzir a desigualdade do sistema tributário brasileiro, cobrando mais os setores com as maiores rendas no Brasil. Isso dificilmente vai conseguir caminhar. As reformas que o governo Lula deve propor em relação ao imposto de renda, no meu ponto de vista, dada essa dificuldade, serão meramente cosméticas, comentou. Entre as medidas já propostas pelo governo estão a isenção do imposto de renda para salários de até R$5.000, além da tributação de dividendos distribuídos pelas empresas, hoje totalmente isentos. Neste início de agosto, o projeto do novo arcabouço fiscal deve dominar o debate da Câmara dos Deputados. Os deputados federais devem analisar as mudanças impostas pelos senadores, podendo acatar ou não as alterações. Outro projeto de importância econômica ainda pendente de votação é o que restabelece o voto de desempate a favor do governo nos processos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Aprovado na Câmara, o texto aguarda a votação do Senado. A previsão é que o tema seja votado ainda no mês de agosto. O CARF é a última instância de julgamento de questões tributárias da administração federal. Atualmente, se o processo ficar empatado, o contribuinte que ingressou no CARF ganha a causa. O novo texto devolve a preferência do empate ao governo, que espera aumentar a arrecadação com essa mudança. Então tá aí a informação que você encontra lá no nosso site radioportalsudoeste.com.br. Beleza, e pode se preparar aí que vai ter muita coisa durante esses dias, viu? Vai ter muita coisa, porque é costura de um lado, costura do outro, e a gente precisa dessas mudanças e tem que ser votado. Agora, de maneira, né, que seja bom para todo mundo, né? Não só para um lado. Tem que ser bom para todos. Olha, na Bahia,
417 municípios aderiram ao programa Saúde na Escola. O Ministério da Saúde publicou na última terça 25 portaria que destina 90,3 milhões de reais para os municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola, o PSE. O ciclo 2023-2024 alcançou recorde histórico de adesões, com 99% das cidades brasileiras habilitadas ao recebimento do recurso. Na Bahia, 417 municípios vão somar mais de 8,4 milhões de reais para desenvolver políticas de saúde e educação voltada às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica pública brasileira. Com a iniciativa, o governo federal amplia políticas que não foram abordadas pela gestão anterior, retomando temáticas como prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção de HIV e STs nas escolas. A previsão é que mais de 25 milhões de estudantes sejam assistidos em todo o país. A portaria define critérios para os valores repassados, conforme as necessidades dos estudantes da educação básica em cada cidade. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras, que busca melhorar a saúde dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência por problema de saúde, além de reforçar os compromissos e pactos estabelecidos por ambos os setores. Nos últimos anos, os indicadores do programa foram reduzidos apenas a pautas sobre alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física. Com a retomada do PSE, todas as temáticas previstas poderão ser desenvolvidas. Também estão incluídas ações relacionadas à saúde mental, novidade que dialoga com os objetivos do Grupo de Trabalho Interministeriais, Saúde e Educação, para a prevenção às violências nas escolas, instituído em abril deste ano. Municípios podem receber 1.000 a mais a cada grupo de 1 a 800 estudantes das creches públicas e conveniadas do município, escolas rurais, escolas com alunos em medidas socioeducativas e escolas que tenham pelo menos 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. O recurso poderá ser utilizado para aquisição de materiais de consumo que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada a 2 anos. Matéria também lá do nosso site, radioportalsudoeste.com.br. E parabéns, né? Que a maioria dos municípios jogaram duro aí e vão fazer parte aí desse belíssimo projeto. Beleza? Na Bahia, os 417, né? Exatamente. Todos eles. Com certeza. Brasil e Paraguai vão renegociar cláusula do acordo de Itaipu binacional. Depois de 50 anos do acordo que viabilizou a construção de Itaipu binacional, Brasil e Paraguai voltam à mesa para renegociar os termos financeiros da hidrelétrica, na qual cada país tem direito a 50% da energia gerada. Essa revisão do anexo C do Tratado de Itaipu, que dispõe sobre as bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade do empreendimento, está prevista no contrato inicial entre os dois países. O assunto foi tema de conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Santiago Penha, que assume a presidência do Paraguai no dia 15 de agosto. Os dois se encontraram no Palácio da Alvorada na tarde da última sexta-feira, 28, na presença também do diretor-geral brasileiro da Geradora de Energia, Enio Verri, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em visita à hidrelétrica em março para a posse de Verri, o presidente Lula destacou o papel social da companhia e sinalizou que a repactuação do Tratado de Itaipu deve levar em conta a realidade dos dois países e possibilitar o desenvolvimento de ambos. Após o encontro no Alvorada, na última sexta, o presidente eleito paraguaio foi na mesma linha e disse que Itaipu tem que ser geradora de energia e de desenvolvimento tanto para o Brasil quanto para o Paraguai.
Paraguaios e brasileiros sonharam grandes 50 anos atrás. Temos que sonhar grande de novo. E meu sonho é que no Paraguai e no Brasil não tenha gente com fome, sem estudo e sem trabalho. Temos que criar as condições para que haja saúde, educação e emprego. Isso requer investimento, afirmou, defendendo que novas bases venham para mais 50 anos. Tá aí, né? Informações aí, portanto, lá desse acordo aí que ocorre entre Brasil e Paraguai. Em Paulo Afonso, Polícia Rodoviária atua caminhoneiro por causar poluição acima do limite permitido. Na tarde da última quinta-feira, 27, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão circulando na rodovia com um sistema de escapamento adulterado, o que configura crime contra o meio ambiente. Era por volta das 16h40. O flagrante aconteceu em frente ao posto da PRF de Paulo Afonso, quilômetro 1 da BR-110. Quando foi dada a ordem de parada a uma carreta Scania R440 com placas do estado do Paraná. Em seguida foi realizado o teste para detecção da pureza do combustível. Após a retirada de uma pequena amostra do componente, os policiais iniciaram o teste com a colocação de reagente específico e ficou constatado que ele apresentava a cor violeta, confirmando que o veículo foi abastecido com diesel S500, que possui 50 vezes mais enxofre que o diesel S10, o obrigatório para esse tipo de veículo. O motorista de 47 anos disse aos policiais que abasteceu o caminhão em postos de combustível ao longo da viagem e que nenhuma delas foi feito o teste do ar lá. O motorista assinou o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, pela prática de crime de causar poluição de qualquer natureza resultante em danos à saúde humana, artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, que é o enquadramento dado à conduta de burlar a utilização do ARLA 32. Também foram emitidas as multas pelas infrações de trânsito constatadas. Se fosse aqui, ia pegar uma pancada de gente, né? Porque tem moto aí, carro aí que tá parecendo que é movido a lenha, né? É um tutano de fumaça que, pelo amor de Deus, né? Agora mesmo eu tava vindo pra cá. Eu tive que falar pra Dário Mototáxi. Eu falei, pai, passa esse carro aí, senão a gente vai morrer daqui até chegar lá, a gente já morreu de sufocado. Tá desse jeito. A gente morre sufocado. Um caminhão fazendo entrega aqui no município. Cada acelerado pra subir aquela ladeira de Cici, meu irmão, deu trabalho. Cada acelerado é um tutano de fumaça que sai na descarga, né? Não, aí tu chega em casa, cada espirro sai um tijolo. Sai um tijolo preto de dentro. Um pedaço de fumo. Governo do estado cadastra famílias agricultoras que necessitam de aumento na carga de rede elétrica para a produção. Está sendo realizado um levantamento de demandas de eletrificação rural para agricultores e agricultoras familiares que precisam de reforço em suas redes de energia monofásicas ou bifásicas. Realizada pelo governo do estado, através das secretarias do Desenvolvimento Rural, da Infraestrutura, da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura e Casa Civil. A pesquisa servirá como levantamento para a transformação destas redes em trifásicas, com o objetivo de garantir que os agricultores tenham acesso a uma fonte de energia estável, possibilitando o uso de máquinas e equipamentos agrícolas que otimizam a produção. O formulário pode ser preenchido virtualmente e está está disponível no site da SDR em http://www.sdr.ba.gov.br/. Beleza? Matéria que está lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Rapaz, que notícia boa, viu? Porque, Luiz, não tem coisa pior. Você vai ligar o motor e ele é movido a óleo diesel, né? A grande maioria é óleo diesel. Porque não tem eletricidade ali próxima, disponível e tal, e na maioria das vezes também, para poder pedir o projeto na Coelba, para poder fazer esta extensão de rede por conta própria, fica uma fortuna. Né? Então esse projeto aí realmente é muito importante, o pessoal do governo do estado, a SDR, o CAR, dando esse suporte aí para o homem do campo, e realmente já era para ter sido feito. Muitas facilidades tiveram aí nos últimos anos para o homem do campo, né? Entre elas linha verde e tal e tantas outras coisas. Agora tem mais essa notícia aí realmente que é muito boa. Porque o motor, quando ele é monofásico, bifásico, ele... De motor você entende. Graças a Deus, motores elétricos aí é comigo mesmo.
Porque quando ele é trifásico, a carga dele é maior. Então, ele aguenta o tranco. Você pode forçar ali que ele segura a peteca. Olha, com média de 50 próteses dentárias produzidas, projeto gratuito segue dando resultados em Aracatu. A Prefeitura de Aracatu tem a imensa satisfação de compartilhar alguns resultados extraordinários do programa de prótese dentária gratuitas. Essa iniciativa, fruto de uma parceria entre a gestão municipal e o governo federal por meio do Laboratório Regional de Prótese Dentária, LRPD, tem transformado sorrisos e promovido a saúde bucal de pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde na cidade. Ao longo do último mês, foram produzidas em média 50 próteses, proporcionando sorriso mais confiantes e felizes aos nossos munícipes. Por meio das redes sociais, a Prefeitura mostrou algumas fotos de pacientes que participaram do programa, testemunhando a transformação positiva que ele trouxe para a vida de nossa comunidade. A saúde bucal é uma prioridade para a gestão municipal e é com grande alegria que continuamos a cuidar de nossa gente, promovendo saúde, acessibilidade e autoestima. Rapaz, é a famosa prótese da dentadura, porque hoje, com a tecnologia, hoje você tem aí, tem aquele lá, como é que você bota lá bota no céu da boca, joga a chapa lá, ela aguenta isso aí. O molde, né? Molde, né? Não, o tal do Corega. Também, exatamente. Eu acho que deve ter outro concorrente, né? Que eu só vejo propaganda dela. Eu também só vejo dela, né? Só tem Corega. Porque, rapaz, tem coisa pior. Você vai pra um churrasco, vai pra uma praia, vai pra um clube, aí você cai na piscina ou entra no mar, vai comer um churrasco, a chapa cai no meio do povo. É feio demais. E a pessoa perde a autoestima, né? Perde a autoestima. Eita, nós. Apesar que hoje quem tem dinheiro, né, faz implante, faz isso, faz aquilo. É duro. Ô, Luiz, aquele caso lá, ó, da cigana, tá lembrado? Que virou notícia nacional e mundial. Sim. Medo de represália seria a motivação da fuga, relata o pai do adolescente apreendido pela Polícia Federal. A apreensão do adolescente acusado de matar a cigana Yara Flor, sua esposa há apenas 45 dias, depois do casamento, rendeu explicações toda a madrugada da comunidade cigana. Amorim Silva recorreu às redes sociais para explicar o motivo da fuga. Agradece o fato da Polícia Federal estar custodiando o adolescente, A.V., e relata que fugiu porque estava sendo caçado por Iago Cigano, o sogro do menor. O medo de represálias contra o filho e a família foi a motivação da fuga e acusa o pai de Yara por arrecadar dinheiro a fim de contratar um pistoleiro para um suposto assassinato de A.V. Informa que saiu de casa por ser recebido a tiros ao lago, né? Quando foi justificar o acidente. Solicita a averiguação da perícia, onde alega que o menor apreendido não se envolveu com o assassinato, reafirmando sendo este ser acidental, segundo suas falas no vídeo. Reafirma amar Yara, igualando-a à filha, e culpa outro filho menor, JD, de 8 anos, ter efetuado os disparos numa suposta brincadeira. Contudo, em contraste, a fala de Amorim, Thierry Silva, tio da adolescente, numa entrevista a um veículo de informação, confirmou as suspeitas já veiculadas em redes sociais, inclusive com fotografias vazadas desde o dia do assassinato. As alegações importantíssimas sobre o corpo da Yara detalham onde o queixo ficou repleto de pólvora, confirmando a proximidade do disparo, e as marcas deixadas ao corpo. Braços arroxeados com o consentimento da sogra, Janaíra Vieira. Conta também que a menina nunca disse à família o que passava por medo de ser retirada do esposo, a quem amava. Após o crime, o tio Thierry adentrou a residência da família do apreendido e não constatou nenhuma peça de roupa de integrante familiar. Além disso,
O sistema de vigilância foi desligado para não obter imagens do ocorrido, visto funcionar bem até 3 dias anteriores ao fato, sugerindo um crime premeditado. Ele nega a autoria de ateamento de fogo à residência da família foragida. O pai das adolescentes, Iago Cigano, ao verificar diálogos no celular da filha, percebeu a discordância de um casamento recente e o tratamento recebido pela Yara Flor, com maus tratos verbais e grosserias anormais de qualquer casal que fosse recém-casados. A família de AV nega a autoria da fatalidade e aguarda o término do inquérito policial para que os esclarecimentos relatados em vídeos sejam confirmados. Meu Deus. Só sei que nesse negócio todo, quem não tá mais aqui é Yara, né? Ela aí foi quem morreu. Infelizmente, né? Perdeu a vida. Rapaz, tão bonita, né? O Cabra linda também, né? O Cabra também, né? Tinha tudo um futuro brilhante pela frente. Oh, Senhor, sei não, viu? Sei não. Aí é quando a gente começa a pirar do juízo, é tanta coisa que acontece. PM erradica 7.500 pés de maconha em Curaçá. Equipes da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar erradicaram e incineraram cerca de 7.500 pés de maconha na localidade de Pedra Branca, em Curaçá, neste domingo 30. Os PMs realizavam rondas na localidade quando encontraram o cultivo ilegal da erva. Suspeitos foram procurados pela área, mas ninguém foi encontrado. Essa foi mais uma ação da Operação Terra Limpa, que já erradicou mais de 400 mil pés de maconha no norte do estado, como falou aí o comandante da 45ª Companhia, Major Leonel Ribeiro Neto. No ano passado, as equipes do Comando de Policiamento da região norte erradicaram e incineraram mais de 800 mil pés da erva. Isso enfraquece muito o tráfico de drogas na região. Uma amostra da droga foi colhida e encaminhada à Delegacia Territorial de Curaçá para ser periciada. Finalizou o oficial. Ei, norte da Bahia, que eu vou te falar a verdade, viu? Gosta de plantar uma verdinha, viu? Tá louco. Mas aqueles trechos lá é justamente isso. É o polígono aí da maconha. E por que, é famoso, conhecido. Por que esse gosto todo aí de fazer esses Por causa do clima. O clima lá é propício a criar a plantação da erva. Eu pensei que era Rio Berto. Não, porque a plantação, para você plantar maconha, você tem que ter uma temperatura adequada. Só você planta ou mais alguém? Hã? Só você planta ou mais alguém? Tá falando com quem? Comigo? Com você. Eu não. Nunca Como plantei. é que você sabe que tem que ter temperatura adequada? Ô, meu filho, conhecimento tá aqui na minha frente aqui. Né? E quando eu servi a Marinha, quando eu servi a Marinha, eu fui treinado pra isso. Pra o quê? Pra plantar? Não, pra saber todos os efeitos, certo. Pra quando você abordar o cidadão, você saber como é que você ia agir. Mas aquelas bandas lá a terra lá é boa, e por que quando vocês, no caso o pessoal das Forças Armadas, flagra o cidadão, coloca lá material análogo, não coloca logo lá, tava com trouxa de maconha. Aí agora você vai perguntar, o senhor vai perguntar quem botou as leis aí, porque você não vai também comprovar se realmente é maconha. Ah, tá, entendi. Porque tem que passar pela análise. Pronto, esclarecendo, na verdade eu lhe perguntei isso aí mais pra poder tirar a dúvida dos Não, você quer tirar onda com minha cara. Dos nossos leitores e ouvintes, porque você sabe não, que você quer tirar onda, isso sim. Pronto. Venha pra cá. Venha pra cá que eu lhe acerto. Vamos falar de Oliveira dos Brejinhos? Você quer a Oliveira do restaurante? Não, ali? Oliveira dos Brejinhos. O governador Jerônimo teve lá recentemente, não foi? Foi. Entregando algumas obras? Foi isso. Voltou novamente, falou que voltaria e voltou com tudo, viu? Olha, gente, o governo do estado realiza entregas para produtores de ovinos e caprinos em Oliveira dos Brejinhos. Em visita ao município de Oliveira dos Brejinhos, no território do Velho Chico, neste domingo 30, Jerônimo Rodrigues, acompanhado pela primeira-dama Tatiana Veloso e demais autoridades, fez entregas e participou da 18ª Feira do Bode. Importante atividade econômica em Oliveira dos Brejinhos, a ovinocapricultura foi contemplada pelo governo do estado com investimentos de 4.200.000 reais por meio de ações do projeto Bahia Produtiva, sob coordenação da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR. Por meio de convênio entre a CAR e a Cooperativa Central de Empreendimentos da Agricultura Familiar do Estado da Bahia, a COPEAF,
408 famílias de agricultores foram beneficiados com a chegada de uma unidade de produção de ração para ovinos e caprinos. O investimento do governo do estado também foi aplicado para a aquisição de um caminhão, máquinas, equipamentos e matrizes caprinos e ovinos, além de recursos aplicados para adequação e infraestrutura para comercialização de animais e aquisição de mudas e semoventes, isso mesmo, né? Então tá aí informações que você encontra no nosso site radioportalsueste.com.br. E o governador, que já tinha ido recentemente a Oliveira dos Brejinhos, lá em toda a região também oeste da Bahia, e esteve de volta novamente lá em Oliveira dos Brejinhos, inclusive fazendo entrega também em Vanderlei, né? Muito bem, que é tudo ali próximo. Próximo. Olha, Operação Correios, 15 quilos de cocaína são apreendidas pela Polícia Civil. Uma arma, 15 quilos de pasta base de cocaína, diversos tabletes de maconha, êxtase e haxixe foram apreendidos dentro de embalagens durante a terceira fase da Operação Correios. A ação foi realizada por policiais da primeira Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, o DTE, e do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, o CORE. Além de diversas drogas que foram apreendidas, a gente mais uma vez apreendeu um armamento. Estima-se um prejuízo de R$1 milhão para o tráfico de drogas, explicou o titular da primeira DTE, o delegado Ives Correia. Durante as ações, as cadelas Jade e Laika encontraram os entorpecentes e a arma embalados em papéis de carbono usados para tentar burlar o raio-x dos Correios. Todo o material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para ser periciado. A ação terceira deste ano faz parte de uma parceria contínua com a área de segurança da empresa de Correios e Telégrafos. Na minha época, correio era para mandar a cartinha para namorada. Hoje virou esse furdunço. É tudo delivery. Bote lá, vai pelo correio. Motorista é preso em flagrante por embriaguez ao volante e causa acidente em Brumado. O motorista de um veículo de passeio foi preso na noite de sexta-feira, 28, na rua Exupério Pinheiro, Canguçu, centro de Brumado, após perder o controle da direção e atingir uma mulher de 36 anos que trafegava pela via em uma motocicleta bis. Segundo informou o 24º Batalhão de Polícia Militar, o fato foi registrado às 23 horas e a condutora da motocicleta sofreu escoriações. O condutor do carro estava sozinho no momento do acidente. O homem e a mulher foram encaminhados para o Hospital Municipal de Brumado. Na unidade de saúde ficou constatado que o homem havia consumido bebida alcoólica. A guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional Seto deu a voz de prisão para o indivíduo. Ele foi conduzido à delegacia de Brumado e ficou à disposição da justiça. E agora virou moda na nossa região, né? Toda semana a polícia apreende aí povo embriagado aí conduzindo carros e motos. Com tanque cheio. O carro de gasolina e o dele de álcool. Não, vai ver o dele, o da moto dos carros anda tudo vazio, mas o deles anda calibrado. É difícil. Falar nisso, né? Que decepção, né, rapaz? Olha, a partir de hoje eu não quero mais saber de reclamação de preço de gasolina aqui no programa. Porque na hora que é para fazer um movimento só comparecem duas pessoas. É brincadeira? Então é sinal de que a coisa tá boa, né? Tá boa, tá reclamando de quê? Deixa o fumo entrar, depois não procura aqui mais não, né? Fala aí do preço da gasolina, na hora de reclamar ninguém tem coragem. É o mal do brasileiro. Aí depois que tá todo mundo já no... deixa eu ficar quieto pra não falar merda. Campanha de vacinação antirrábica animal começou hoje, segunda-feira, em Brumado. Começou no dia de hoje, de segunda-feira, a campanha de vacinação antirrábica animal em Brumado. A Vigilância Epidemiológica Vigep, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informou que por meio do Programa Estadual de Vigilância e Controle da Raiva, já está programado, ações, estratégias da campanha antirrábica 2023. Conforme o cronograma da Vigep, a vacinação se estenderá até 10 de setembro. A ação de imunização para cães e gatos contará ao longo do mês com postos itinerantes espalhados nas unidades básicas de saúde, UBSs, e em locais estratégicos da zona rural.
A meta é imunizar 10 mil caninos e felinos a partir dos 3 meses de idade, exceto que estiverem doentes. Ok, beleza, parabéns aí. Fala nisso, hoje é dia dele. Hoje é dia do vira-lata. Do vira-lata. Não é do cão, não. Hoje é dia do cão vira-lata. Pra quem acha aí que o coitadinho do vira-lata não tem moral nenhuma, mas tem. Pra mim é o melhor cão que tem. Hora dessa você disse que é do cão não, pensa que não é do vira-lata, assim é do cão que você tá falando, não entendi, foi nada. Não, moço, cão, animal, certo, não é o cramunhão do chifrudo, do rabudo, não. É o cãozinho, o cachorro vira-lata, ele mesmo. Pra mim é o melhor que tem pra se criar. Come de tudo, não reclama de nada. Você dá um grito, com 2 minutos, você bate o dedo, dá uma assoviada, ele já vem lambendo suas pernas. Cachorro de madame não, é tudo cheio de 9 horas. Você quer dormir na cama da madame? Olha, se tem uma coisa que eu detesto, é negócio de cachorro tá dormindo em cama de gente. Você tá no sofá, cachorro tá em cima. Cachorro no lugar dele, a gente no nosso. Teve uma vez, eu arrumei uma namorada, pulei fora. Eu dormi de noite lá, cheio de gato. Cheio de gato. Um dia acordei, passei a mão na cara, eu falei, diabo, e aquele trem. Quando eu bato a mão, hoje. Cheio de pelo de gato. Pelo de gato era bom, fosse pelo era bom, foi outra coisa. Você tem que parar de arrumar essas confusões, meu. Não, confusão o quê? Sabe quantas vezes eu voltei lá? Nenhuma. Isso foi lá em Petrolina. A pessoa se tivesse rinite alérgica igual eu? Tinha morrido lá mesmo. Tinha morrido lá mesmo. Não ia aguentar o tranco não, viu? Ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular. Mas eu ligava pra firma. Diga Alberto pra quando vier aqui Petrolina, vem aqui em casa, que eu tô precisando comprar ração pro animal. Olha, sai fora. Quer dizer que você ia pra lá, pra casa dela, pensava que tava com o nariz... Não, moça, era dona de comércio, eu vendia aí ela, pra não deixar eu dormir no hotel, né, que eu era muito bonitinho, aí você pensava que tava com o nariz... pernoitava na casa dela, né? Aí você pensava que tava com o nariz num canto, já tava em outro. Era crente que ela não... Olha, deixa eu ficar aqui. Chegou devagarinho, contagiou geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada, todo mundo sabe. Do que eu estou falando é do WhatsApp. Vambora, né? Ouvir a galera do WhatsApp no 77-3444-1043. É isso. Beleza, deixa eu começar aqui. Alberto Lopes, cobre aí, aqui na comunidade de Matinha de Cima. Várias pessoas com suspeita de dengue. Cobre aí da Secretaria de Saúde, para que faça um levantamento para saber se procede ou não. Estamos apavorados. Tá aí Matinha de Cima, viu, seu Luiz? Aqui em Livramento. Pessoal lá com suspeita aí de casos de dengue. Aí só a Secretaria de Saúde para poder informar, né? Com certeza. Vamos lá. Vocês que entendem melhor sempre tá divulgando. Será que você poderia estar divulgando essa minha indignação com isso que aconteceu ontem aqui na comunidade de Tingui? A Várzea está disputando o campeonato e Tingui também. E a Várzea já jogou com o Tingui. A Várzea jogou com o Tingui domingo agora, fez 15 dias. No caso, ontem fez 15 dias que Tingui jogou contra a Várzea. E aí agora pode a Liga colocar uma pessoa lá do time da Várzea, sendo que Tingui está disputando com a Várzea para vencer bandeirinha no jogo aqui do Tingui? Não. Na minha opinião, não. O que você tem a dizer, ué? Aí eu acho o seguinte, aí
Porque a arbitragem é uma empresa à parte, né? Que é contratada para fazer aí o selecionado dos profissionais. Agora aí cabe a direção de cada time e a liga aí ver o que é que tá acontecendo. Não, mas porque ela colocou correto que o Bandeirinha, não é. O Bandeirinha colocou que era da comunidade lá. Exato. Que tinha jogado com a outra. Nada a ver, não tem condições. O cara vai favorecer. Não tem como. Ele Nem pode, sempre, né? Não, mas vai. Nem não sempre. tem como. Nem sempre. E mesmo que não vai, mas é suspeito. Então não existe. A minha opinião é essa. Mesmo que não vai favorecer, mas é suspeito. Então é melhor evitar. Aí coloca um árbitro flamenguista pra apitar um jogo do Flamengo. Peraí, não existe isso, entendeu? Eu mesmo, se eu fosse árbitro, eu sendo flamenguista, botasse pra eu apitar o jogo do Flamengo, meu Deus. Mas seria suspeito. Seria suspeito. Então, exatamente. Então, eu ia morrer, que eu marcava logo 3 pênaltis seguidos. Então, bora, Gabigol bate, perdeu, bate de novo, invadiu, bate de novo. Só não ia botar queixada, senão ia dar confusão. Rapaz, vamos lá, que tem mais por aqui, o negócio tá animado hoje aqui, né? Vamos adiantar, mais áudios. Bom dia, Alberto Lopes, aqui é da Barriguda. Diga. Alberto Lopes, eu gostaria de fazer uma denúncia, porque aqui na minha casa a gente tá achando 2, 3 barbeiros por dia aqui em casa. Já achei 3 barbeiros na cama da minha mãe tem 82 anos. E o pessoal aqui tá criando galinha. Tem 2 lugares aqui com galinha. Isso, e próxima aí, escola. Eu gostaria que tu desse um alô aí, Alberto Lopes, ver o que a gente pode fazer. Que a gente pode fazer, né? Pra livrar desses bichos, porque ele é transmissor de doença. Inclusive se eu não me engano, foi na quarta ou foi quinta-feira, um casal, eu tava aguardando a moto lá na porta lá de casa, eles passaram na moto, me pararam falando só a respeito desse problema, só que eu acabei esquecendo de falar aqui no programa. Foi no dia que meu zap deu tilt, foi na quinta-feira. Mas aí agora é a vigilância sanitária ir lá na localidade, diz que é próximo ali ao colégio. Diz que ele tem uma criação de galinha lá e a vizinhança lá tá todo mundo incomodado com esse negócio. Boa tarde, aqui quem faz é Genilson, morador de Livramento, e já morei em São Paulo. Nunca tive um problema tão gravíssimo como acontece aqui em Livramento, os passeios ocupados com veículo em cima dos passeios, ocupando o guia táxi. As autoridades de Livramento não faz nada. Será que em Livramento não tem autoridade para isso não? Para tomar providência sobre o acesso das pessoas, do pedestre, a pessoa com deficiência visual, cadeirante, que aqui no Livramento parece que não existe autoridade não. É difícil. Ô Genilson, eu fico, já cansei o meu latim de tanto cobrar aqui, não só aqui na Rádio Portal, mas em todas as rádios que eu passei, mas infelizmente é assim. Inclusive muitas vezes a gente vê carro de autoridades, quem deveria fiscalizar em cima das calçadas. Dando péssimo exemplo. Vamos lá. Oi, Luiz, Brito, oi, Alberto. Oi. Boa tarde. Boa. No início do programa eu vi vocês falando que o governo vai cadastrar os agricultores para aumento de carga de energia. Então, se vocês puderem me explicar por mensagem como que é isso aí, porque a minha energia é monofásica e eu tô correndo atrás para ver se troca para trifásica, porque a carga é muito fraca para trabalhar com as máquinas, né? Aí, se vocês puderem me explicar por mensagem, me explica, porque eu tô na moagem, fazendo cachaça, aí não posso esperar o programa todo. Aí você me explica, o dia que eu for em Livramento, eu levo uma cachaça pra vocês, viu? Pensa numa cachaça boa. Oxi. Um abraço e uma boa tarde. Traga pra gente tomar com limão e mel, que é bom pra garganta. Abre os caminhos. Depois manda o link, né, Luiz? Já mandei. Já mandou já? Já. Pronto, então beleza, já tá resolvido. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Brito. Olha, eu vou aproveitar que vocês comentaram, né? No dia do vira-lata. Eu vou contar uma história do meu cachorro vira-lata. Demore muito não. Que tem esporte daqui a pouco. Comigo.
E ele era pequenininho. E Cresceu. era muito mansinho. Só que a minha irmã, muito terrorista, né? Ela comentou pra mim assim: o Gui, esse cachorro de vocês ele é muito mansinho. Não gosto de cachorro manso, não. Mas eu vou preparar ele, pode deixar. Sabe o que ela fazia, Alberto? Enquanto eu saía pra trabalhar, eu e meu esposo, botava pimenta. Ela catava uma vassoura, ia até a casinha do cachorro, cutucava ele muito com o cabo da vassoura. Olha só o que ela fazia. Ele ficava muito nervoso, ficava bravo. Tá vendo? Aí ela viu que não estava resolvendo muito. O cabo da vassoura não estava resolvendo muito, não estava ajudando muito. O que ela fez? Ela catava salsicha, colocava muita pimenta mesmo na salsicha e jogava pra ele. Alberto do céu, a hora que esse cachorro terminava de comer, ele ficava muito bravo, muito nervoso. Tá vendo? Você que tá com um cachorrinho aí muito manso. Agora nem pro cachorro pegar. Deixa eu ficar aqui. Olha, sério, pra gente respeitar que o programa não pode ir pro outro lado. Eu ia dar uma dica pra o segredo do cachorro manso aí, tá vendo? Pra ficar bravo. Vamos lá. Segue aí. Olha, gente, a GS Material de Construção faz aniversário e convida você para um delicioso café da manhã, dia 26 de agosto, em comemoração ao seu primeiro ano de sucesso. Venha festejar com a gente, estourar um balão, ganhar brindes na hora, aproveitar as promoções de aniversário, tomar um delicioso café e ainda concorrer a R$500 em vale compras. A GS Material de Construção, primeiro ano de sucesso. Esperamos por você na Avenida Doutor Nelson Leal, número 11, centro, em frente ao estacionamento municipal aqui em Livramento. Olha, com o corre-corre do dia a dia, às vezes deixamos de lado a nossa saúde mental e do nosso corpo. Cuidar da saúde mental evita o desencadeamento de diversas doenças como depressão e ansiedade. Confira como promover esses cuidados e ter mais qualidade de vida. Cuidar da saúde mental deve ser uma ação tão importante e presente na vida das pessoas quanto o cuidado com o corpo. É por isso que devemos procurar um profissional capacitado e com qualidade. Agora em Livramento você conta com atendimento personalizado dela, doutora Andressa Bergami. Atendimento psiquiatria, né? E clínica médica. Aí ela atende na clínica Souza Aguiar. E você já pensou em ganhar um vale compras no valor de R$300 da Farmácia Luz? Você pode, utilizando o seu cadastro Fidelidade. Em suas compras na Farmácia Luz, você participa automaticamente. Ainda não tem um cadastro Fidelidade? Então corre para a Farmácia Luz e garanta o seu. Resultado do sorteio será no dia 31. Portanto, hoje, Farmácia Luz, aqui nós cuidamos de você. O WhatsApp da Farmácia Luz é o 779-8126-7720. Beleza, dá tempo aqui ainda trazer a matéria? Dá, quanto você tem aí? Tem matéria para ir até meia-noite. Fique à vontade. Vitória da Conquista e Guanambi terão prioridades no Plano de Desenvolvimento do Nordeste. 11 cidades baianas fazem parte da aposta estratégica do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste para a interiorização dos investimentos e das políticas públicas de reforma, de forma a fortalecer a rede de cidades intermediárias como âncora para os sistemas inovativos e produtivos locais. Os municípios de Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista vão desempenhar um papel indutor do desenvolvimento social e econômico na Bahia. Essas cidades polo integram um grupo de 52 nos 11 estados da área de atuação da SUDENE, definidas a partir de critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que podem influenciar o desenvolvimento social e econômico para toda a Bahia. O estado conta com uma população de mais de 14,1 milhões de pessoas vivendo em 471 municípios. O Plano Regional do Desenvolvimento
do Nordeste, aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo, é um instrumento de planejamento regional da área de atuação da SUDENE. É ele que orienta os investimentos e as políticas públicas da região. Aprovado pelo Conselho Deliberativo da autarquia no último dia 10, o PRDNE vai subsidiar a elaboração do Plano Plurianual, PPA, e tramitará no Congresso Nacional em paralelo. A partir do investimento nas 52 cidades polo, segundo o plano, o objetivo é de diminuir as desigualdades especiais e interpessoais de renda, gerar emprego e renda, reduzir taxas de mortalidade materno-infantil, taxa de analfabetismo, melhorar as condições de habitação na região, universalizar o acesso ao saneamento básico, à educação infantil e ao ensino fundamental e médio, fortalecer o processo de interiorização do ensino superior, garantir a implementação de projetos para o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade ambiental, reforçar a infraestrutura hídrica da região, fortalecer a infraestrutura logística e fomentar as ações de inclusão socioprodutivas. Beleza. Então tá aí, né? Porque geralmente esses investimentos vão para as cidades do grande centro, né, as capitais, e agora indo também aí para o interior. Isso é muito importante. Bandidos armados assaltam supermercado e levam dinheiro e celulares em Jacaraci. Um assalto em um supermercado foi registrado no último sábado 29 no distrito de Irundiara, zona rural da cidade de Jacaraci, na região sudoeste da Bahia. De acordo com a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, 2 homens chegaram ao estabelecimento armados e anunciaram o assalto. Durante a ação, eles levaram 2 celulares e uma quantia de R$200. Os indivíduos deixaram o local a pé e depois imprimiram fuga em um veículo ainda desconhecido que estava em uma rua adjacente. A polícia militar foi acionada e realizou rondas em toda a região, mas não localizou a dupla. As câmeras de segurança do estabelecimento não estavam funcionando. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Territorial de Jacaraci e a Polícia Civil investiga aí o caso. Quer dizer, o camarada compra as câmeras, bota lá e não bota pra funcionar. Aí fala que é pra economizar energia. Dá não, hein? Agora no Portal Notícias, falando de esporte. Com ele, seu Ronaldo Schettini, boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Alberto Queiroz Lopes, meu amigo Luiz Brito também, muito boa tarde. Amigos ouvintes da Portal. Se diga, se segunda-feira com cara... De quê? Cara metade. Por quê? Metade do campeonato já foi. Nossa, catinha de papo. Metade já do campeonato já foi. Daqui a pouco a gente fala. A gente pode pedir música hoje do cara metade, tem música aí, pode, né? pode. Mas daqui a pouco não, deixa. Não fez 3 gols? O cara metade não fez 3 gols, não? Não. Fez 4 ontem. Queiroz, daqui a pouco a gente vai falar muita coisa. Hoje o programa tá cheio de notícias, cheio de polêmica. Então adiante, que o senhor só tem 17 seguidas. Então vamos lá, vamos falar do campeonato amador mais importante do mundo. Alguns resultados, se fosse falar todos começou aqui. Agora, não foi final de semana. Começou ontem. Temos aqui alguns resultados, vamos citá-los. Quinjing, que é o atual campeão, né? Ganhou do Jeremoabo por 2-0. Os principais resultados, né? Lauro de Freitas 0, Simões Filho, Abrabão 5. Isso. Jogou a favor do vento, foi? Foi, jogou a favor do vento. Olha, Santinês 1-1 com o Jequié. Agora vamos baixar um pouquinho para o nosso querido sul da Bahia. Vamos lá. São José da Vitória 2, Coaraci 1. Oxê. Agora para você, hein? Especialmente para você.
Itabuna 2. Ipiaú 0. 6. Aí sacanagem? Não. Truco. Lá ele. Itabuna 2, Ipiaú 6. Rapaz. Você gosta de jogar truco? Da miséria pra essa aí. Truco. Deu mão aberta e mais um de agrado. Deu mão, ó Luiz Brito. De mão fechada. Deu mão aberta e mais um de agrado. Mais um de agrado. Mas tem um que tem 6 na mão também, né? Então. Alguns. Luiz Eduardo Magalhães 1-0 em Barreiras, do clássico aqui na região sudoeste, né? Oeste, exatamente. Ibicaraí 0, Itapetinga 3. Eu pensei que era 6. Não, 3. Ibicaraí 0, Itapetinga 3. Agora sim, coração livre. Poções 1-0 em Itapitanga. Até que enfim Poções tem uma vitória no Intermunicipal, porque há muito tempo que foi também pancada pra cima de pancada. Um abraço ao pessoal de Poções, viu? Mascote 0, Porto Seguro 1, lá no extremo sul. Prado 0, Eunápolis 2. E uma bala doce se você acertar Teixeira e Itamaraju. 0-0. Sul da Bahia também, né? Muito gol, pouco gol. E Teixeira de Freitas 1, Itamaraju 3. Mas Itamaraju é pancada. Rapaz, Itamaraju e Eunápolis, eu tenho acompanhado. Os caras vão brigar até o final, viu? Agora tem aqui a região do Cisal também, que tem boas seleções. Então, a gente vai estar divulgando aqui, vai estar acompanhando. E evidentemente que quando o campeonato for se afunilando, a gente vai informando, tá bom? Agora, segunda divisão do Campeonato Baiano. Primeiro jogo entre Jacobina e Jequié, lembrando que os dois já estão na elite do ano que vem. Primeiro jogo foi lá em Jacobina. Jacobina 1, Jequié também 1. Equilibrado, né? Equilibrado. E a decisão vai ser. Mas não foi jogo de tacar nos olhos, não, né? Oi? Não, foi jogo pegado. Foi jogo afinal, já foi jogo pegado, viu? A volta vai ser no próximo domingo lá no Valdomiro Borges. Tá em aberto, né? Porque se tiver empate, vai dar pênalti, qualquer um dos que vencer vai ser o campeão da segunda divisão. Queiroz, a agenda da Libertadores, a gente vai adiantar aqui um pouquinho. Para este meio de semana, já vamos começar na terça-feira, ou seja, amanhã, as equipes brasileiras atuando, né? Vamos ter o Argentino Júniores contra o Fluminense lá na Argentina, rapaz. Jogo duro. Todos eles aí pesados. Eu vi você comentando com o Rony na sexta-feira, dizendo que o Flamengo vai ter Pra mim, o único jogo, o jogo mais fácil pra mim é o do Flamengo. Eu digo que não tem jogo fácil nessa fase agora não, viu? Porque as equipes se agigantam. Rapaz, é muito din-din. Vamos ter ainda na terça-feira River Plate e o Internacional. Pra mim é o jogo mais difícil que tem para um brasileiro. Qual? River Plate da Argentina e Internacional. Mas eu acho que River passa, que o Inter, pelo amor de Deus. O Inter não tá numa fase boa, né? Não. Na quarta-feira nós vamos ter Nacional do Uruguai e o Boca Juniors, já o mata-mata, né? Vamos ter o Deportivo Pereira contra o Del Valle. Ao suco. E o Atlético Mineiro. Del Valle, que não é mais zebra na América do Sul, não. Não é não. Então, por isso que eu enumerei aqui, Del Valle, pela ordem, Deportivo Pereira e o Del Valle. E o Atlético Mineiro e Palmeiras na quarta-feira, meu irmão. Pra mim é o jogo da rodada. O Atlético Mineiro tá numa zica que não vence há 8 jogos. Cavalo Paraguai. Quase venceu o sábado, mas ficou no quase. Cavalo, né? Paraguai. E se o Palmeiras jogar como jogou ontem. Adeus. E o Palmeiras tá em Belo Horizonte, viu? Treinando lá no CT do Cruzeiro. Muito bom. Na terça-feira, pela Sul-Americana, vamos ter Libertad e Fortaleza, ou seja, amanhã. Difícil também pro Fortaleza, mas o Fortaleza. Você sabe que o Fortaleza deu uma caidinha esses dias? Deu uma caidinha, viu? Deu. Tá precisando de oxigênio. Rogério Ceni. Não. Oxigênio. Rogério Ceni também. Deixa o Rogério lá. Corinthians e New Old Boys da Argentina. O Corinthians também bem, mas acontece. Jogo fácil pro Corinthians. Quando o Corinthians pega time, rapaz, esses argentinos, eu vou te dizer uma coisa, viu? Daqui a pouco. É porque vocês têm tanto medo de argentino. Porque Pedro que eu diga. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Deixa fechado aqui. Pedro que eu diga, tá bom? Os caras porrada, porrada pra tudo quanto é lado. Coice. Na quarta-feira nós vamos ter Estudiante e Goiás e Botafogo contra o Guarani do Paraguai. Esses jogos, sim, marcados
Libertadores, Sul-Americano, tudo para a quarta-feira, tá bom? Vamos falar agora, Queiroz, um pouquinho da Copa do Mundo Feminino. Rapaz, o que aconteceu com o Brasil, hein? Normal. Pra mim jogou até demais no segundo tempo. Vamos pegar a França. Jogou até demais no segundo tempo. Eu tava assistindo o jogo e teve um momento que eu fiquei assim chateado, que eu fiquei... Tava você e Alberto assistindo o jogo? Não, Alberto... Não, ele na casa dele, eu na minha. Eu quero saber o seguinte, vocês dois assistiram a partida do Brasil com a França? Eu assisti o segundo tempo. Tá segundo explicado tempo. o resultado. Não, mas acontece o seguinte, o Brasil teve momentos no segundo tempo que poderia ter definido o jogo. Teve um momento lá que a centroavante do Brasil entrou, duas jogadoras abertas pela ponta direita e pela ponta esquerda, e ela com 3 adversárias à sua frente. O que ela fez? Ao invés de passar a bola, não. Resolveu fazer o raio-x. Fazer graça. Aí, meu irmão, perdeu. Sem falar querer fazer jogadinha bonita. Eu acho que não compete não, viu? E resultado, o Brasil tomou o gol. Depois a França botou uma menina lá de 17 anos ou de 19. Muito boa, rapaz, joga muito. Ela não é francesa não, ela é daquelas colônias de lá. E ela infernizou a defesa do Brasil. E a França parece que é nosso calo, viu? No futebol. Quando não joga bem, ganha. Quando joga mal, ganha também. Com certeza. Mas a França jogou bem. A França jogou bem. O primeiro tempo, se a França não perde muito gol, que a goleira do Brasil também é boa. Pois é. Mas a França teve chance de dar logo um sapeca, uns 3-0 no primeiro tempo. Você corroborou comigo aqui. Quando joga bem, ganha. Quando joga mal, ganha da mesma forma. Só que a França não joga mal. Pois é. A gente vai falar aqui dos classificados, né? Diante dos resultados atuais. Suíça e Noruega já estão classificados para a próxima fase. Estão eliminados Nova Zelândia e Filipinas. No grupo B, Austrália e Nigéria já passaram praticamente. Austrália que hoje deu um sapeca no Canadá, 4-0. 4-0. Então Austrália e Nigéria passaram. Canadá ficou de fora juntamente com a Irlanda. No grupo C, Japão e Espanha, hein? Quem diria o Japão, hein, rapaz? Meteu 4 hoje na Espanha. Japão Jogou a favor do vento? Não, as meninas jogam muita bola, pai. Tá pensando que japonês e chinês agora tá com os olhos mais apertados? No grupo. Tá jogando tudo com os olhos arregalados. Depois que Zico foi ensinando eles a jogar bola. Abra os olhos. Hoje, a gente que não se tome tino, não. Pois é, no grupo D, Inglaterra e China ainda tem grandes possibilidades de passarem, né? Mas a Dinamarca também tá colada ali. E o Haiti já está eliminado. No grupo E, Estados Unidos e Holanda estão brigando ponto a ponto. Portugal pode chegar, agora Vietnã já deu o bye-bye. No grupo F, a gente está sintetizando aqui porque são muitos resultados, né? Grupo F, grupo do Brasil. França e Jamaica estão 4 pontos. 4 pontos cada um. O Brasil vai em segundo com 3. E vai enfrentar a Jamaica. E será Panamá 0. Panamá já eliminado. O Brasil joga com a Jamaica. E será que o Brasil passa, Queiroz? Vai ser quarta-feira. Passa. Vai ser jogo duro que as bichinhas lá da terra de Bob Marley é tudo grandona, viu? Mas se o Brasil não passar, aí volta pra casa. Vai piar. Porque a Pia até agora só deu uma peia. A Pia só deu uma peia no Panamá. Agora eu, na minha opinião, acho que com o jogo contra a França, ela deveria ter ido com o time que foi da estreia. Ela fez uma mudança lá, ela tá igual o Sampaoli. Todo jogo muda. Aí fica difícil, né? Não acha que a Marta deveria ter começado? Não, porque a Marta tá em processo ainda de recuperação. Né? Mas ela é igual a Rascaíta. No segundo tempo ela entra, mas botou a bichinha já no finalzinho. Tu quer que eu diga uma coisa? Diga. Com todo respeito à seleção brasileira, as nossas cores e tudo, mas tem jogadoras da seleção brasileira que são fominhas. Que são individualistas. Exatamente. Por isso que faltou aquele espírito coletivo para poder ganhar o jogo, tá bom? No grupo G, a Suécia tá praticamente classificado e a Itália 6 pontos já, tá classificada. E a Itália tá brigando ali, mas eu acho que a Itália vai passar. A Itália tem 3, África do Sul 1 e a Argentina 1. Exatamente. Pra mim a maior decepção dessa Copa foi a Argentina. Pois é. E empatou com a África do Sul num jogo que tava perdendo 2-0. Vai virar, virou. Eu tô tão triste com essa situação da Argentina. Agora no grupo H, a grande surpresa quem é? Colômbia. 6 pontos. 6 pontos. Então, vamos torcer para que nossa seleção brasileira tenha a única da América do Sul que derrotou a Alemanha, viu? Foi, até hoje, na história. Na Colômbia. O Brasil levou peia já algumas vezes e tudo. Vamos lá falar agora de quê? Da Série B do Brasileiro, que a equipe
do Vitória, depois de estar perdendo por 2-0, conseguiu um empate heróico contra a Ponte Preta. Eu não esperava mais, estava jogando a toalha. Com isso aí fez com que hoje o principal resultado, né, pra gente aqui da Bahia, o Novo Horizontino tenha 39 pontos, Vitória é o segundo com 38, o Sport também 38 e o quarto é o Vila Nova de Goiás com 35. O Vitória vai jogar contra o ABC neste meio de semana, né? E hoje estariam caindo para a Série D, Chapecoense, Avaí, Londrina e ABC. O sul do Brasil, hein, rapaz? Será porque é por causa do inverno ou outra coisa? É aquela coisa da investimento, né, pai? Vamos lá, então. Na Série A do Brasileiro, final de semana, rapaz, a coisa apertou para alguns times e deu uma acelerada para outros. Vamos lá. Resultados de sábado. O Internacional perdeu para o Cuiabá. Mas Cuiabá, eu lhe falei. Eu lhe disse o quê? Falou, Cuiabá. Eu disse o quê? Falei pra tu, falei pra Rony. Aprontou já algumas vezes. E você sabe quem é o carrasco do Cuiabá? Ele. O Galeguinho. O Daverson. Eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele é positivo. Engraçado, essa ele semana. Manda na lata. Mas ele é um Gabigol da vida, né? Não, ele manda na lata. Você viu? Certo. Você viu tá certo. O lance? Certo. Você viu o lance icônico sobre ele esse final de semana? Vi. Recebeu um chapéu e foi lá aplaudir o cara. Tá certo? Tá certo. Certíssimo. Isso é o futebol arte. Todo mundo fizesse isso, seria uma maravilha. Pararia o mimimi, né? Pararia o mimimi. Ouvinte manda aqui, Alberto, o que você achou da anulação dos gols no jogo do Botafogo? Não assisto jogo anulação jogo dos gols? ruim, não. Jogo que não é do meu time, eu não. Mas eu vou falar com propriedade. Principalmente Botafogo, eu não gosto. Não. Ontem o jogador Tietê do Botafogo quase que foi operado no meio de campo. Foi bora, continua com o resultado. Por cima e por baixo. Deu sem choro. Eu vou comentar nada não, porque sem choro. Deixa quieto. Quem é o nome do ouvinte aí? Como é o nome do ouvinte? Amor de Deus, não, fosse do Flamengo é o árbitro que foi embora recentemente. O Flamengo ali não foi falta nenhuma, não, mas como é do Botafogo. O Klaus já foi embora pra Europa, disse que não vai poder mais ajudar o Flamengo. Tem condições, o negócio da vida. Ali não foi falta nem aqui nem na China. Não foi não. Bora, adiante aí. Internacional. Sim. Giovanni, Schettini, só tem um time que pode derrubar o Botafogo nesse momento. É o time de arbitragem. Esse time se chama Vasco da Gama. Se mudar a tabela ao contrário, o Vasco vai pra ponta e o Botafogo fica em último colocado. Mas o Botafogo tá no primeiro escalão, a letra B, o Vasco é no último escalão, que é a letra V, quase perto do Z. Pronto. Alô, Giovanni, aquele abraço. Olha, Internacional 1, Cuiabá 2, Fluminense 1, Santos 0, o Cano de pênalti resolveu a parada, o Cano não tá entupido não, viu? Agora o jogão foi Atlético do Paraná 3-3 com o Cruzeiro. Corinthians 3, Vasco 1, o Vasco tentando. Como é que foi? Corinthians 3, Vasco 1, tentando se achar. Chocolate da semana, Fortaleza 0, Bragantino 3, fora o baile. Fora o baile, isso lá no Castelão, Castelão. Né? E Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. De virada, com o Flamengo recebendo toda a pressão e sabendo administrá-la. Na hora que resolveu partir pra cima, botou a Arrascaeta. O time mudou, certo? No domingo, melhor dizendo, pela manhã, São Paulo poderia aproveitar e golear o Bahia, não aproveitou. Mas o goleiro do Bahia realmente. Da trave tem um goleiro que Felipe, viu? Muito pega bom. O menino pega demais. Pega muito. Agora o David também é um jogador que só quer fazer gol bonito, viu? Aí lasca, né? Lembrou dos tempos do Bavi que ele fazia golaço e tudo? Não, ali tava o Bahia à sua frente, né? América Mineiro 1, Palmeiras 4. Palmeiras normal, absolutamente normal. Goiás 1-1 com o Grêmio, resultado equilibrado. Matheus Babi, ex-Botafogo, estreou e marcou pelo Goiás. E o chocolate também da rodada. O Botafogo, com muita personalidade, ganhou do Curitiba. Agora não teve gol anulado do Curitiba, não, porque a falta no meio de campo foi pública e notória. Tanto é que o juiz ficou quase querendo dar o gol quando o locutor da televisão lá pegou, correu pro meio de campo. Nem vou comentar pra depois falar que eu procuro confusão. Assista, não. Porque tudo de errado aqui é eu. Não, mas o Botafogo ganhou de 4-1. Agora a gente não Mereceu.
O Botafogo jogou com autoridade, com autonomia, com 43. Recebi até uma foto do meu sobrinho que tava lá. Pela ponta, o juiz pelo sobrinho centro. meu mandou uma foto minha lá. Tô aqui com meu pai, Ronaldo, pra você aqui, ó. O Engenhão lá lotado, 43 mil, então a gente tem que vibrar mesmo. Agora, Queiroz, 1 minuto pra gente comentar um pouquinho sobre a atitude do Pedro. Não vai dar classificação, não? Não, o Botafogo é o líder, segue o líder. Só isso, né? Segue, e o Bahia tá na zona, infelizmente, juntamente com o Vasco. Segue o líder, tá bom? Agora eu quero falar o seguinte, 1 minuto que a gente tem aqui pra falar sobre a atitude do preparador do Flamengo e do Pedro. Ambos erraram. Com certeza. Você sabe por quê? Porque tudo tem que ter hierarquia. Pedro não respeitou a hierarquia de ser comandado pelo preparador. Ele já vem com a mágoa de há poucos dias não tá jogando direto. O Gabigol, com plena autoridade, pode bater no peito e dizer assim: eu sou o símbolo do Flamengo, juntamente com a Arrascaeta, mas é porque Gabigol agrega. Apesar de ser birrento, aquele negócio todo de briga com o juiz toda hora. É porque o Gabigol, quando não joga pra poder colocar a bola no fundo das redes, ele joga pra poder ajudar os parceiros. Exatamente, e joga também pra poder pressionar o juiz, certo? Que toda hora ele tá junto do juiz. Pedro pecou por não ter obedecido o comando maior. Exatamente. Ele foi o causador de todo tumulto. Pode ser multado 2 vezes, viu? Exato. Por não ter apresentado hoje e por ter também desrespeitado a norma. Sobre o preparador físico. Agora, o preparador físico foi muito errado. Agora, o preparador físico foi mais burro ainda, porque com o poder na mão, não soube administrar o poder que tem nas mãos, agrediu o atleta. Agora eu fiquei sabendo que já vai ser transferido, viu? Já foi embora. Já foi MMA. Demitido. Foi transferido pro MMA. E agora, MMA, muito bem. E lembrando o seguinte, que ele pode indicar o filho dele para ser o coadunar com... Que já causou confusão na semana passada. Agora, o que eu recebi agora, eu vou falar aqui porque é uma maneira hilária de se falar, diz que Pedro recebeu um soco na boca, que tá com 10 pontos. Tá com mais pontos que o Vasco. Como é que é? Dizem que Pedro recebeu, quem me falou foi um vascaíno ontem à noite em Mato Grosso. Que Pedro recebeu um soco na boca e teve 10 pontos. Que tá com mais pontos que o Vasco. Olha aí, ó, tá vendo? Ô, seu Tom de Lúcia, você não fica falando abobrinha não, viu? Nem vou o falar vascaíno nada. Falou comigo. Não pode dizer nada. Viu? Pois é, minha gente. Você assuma. Não. Porque quando você sai daqui, que tá lá embaixo comigo, aí você fala, não, é Alberto. Não, eu falo, não, é Luiz, que bota aí. Isso é mentira, rapaz, isso é fake É news. Luiz que tem que parar de arranjar essas confusões. Que aqui é uma ruma de gatuno, dá o tapa e esconde as unhas. Você tem que parar de arranjar essas confusões, viu, seu Luiz? Bora, né? Tchau. Segue o líder, Botafogo, campeão do primeiro turno. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro. A informação com credibilidade. Entrevistas, reportagens